O que Olavo de Carvalho e Antônio Gramsci têm a ver um com o outro? Nesse vídeo você vai descobrir. Antônio Gramsci foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele foi preso pelo fascismo de Mussolini e passou praticamente a década de 30 inteira na prisão. E foi lá que ele escreveu a sua principal obra, chamada Cadernos do Cárcere. Não se trata propriamente de um livro, mas de anotações feitas à mão ao longo de todo esse período de prisão. Portanto, se você pegar alguns conceitos do início da prisão do Gramsci e depois lá no final, são conceitos diferentes, eles foram sofrendo transformações ao longo do período. Muito bem. Dois grandes conceitos do Gramsci, de modo geral, bem grosso modo, são a hegemonia e a revolução passiva. Vamos começar com a noção de revolução. Uma revolução aos moldes da Revolução Francesa ou da Revolução Russa, de poucas décadas antes, não são mais possíveis. Uma revolução armada, uma tomada do Estado, a tomada dos meios de produção. Muito bem. O que o Gramsci defende é que existe a possibilidade de uma revolução gradual e processual. Vamos lembrar do que escreve o Marx. Existe uma dialética escrita na história, segundo Marx, em que há uma tese, que é a classe dominante, a antitese ou antítese, que é a classe dominada, e a síntese, que é a resolução desse conflito. Geralmente, se a gente for pensar no capitalismo, a síntese é a classe proletária chegando ao poder, primeiro pelo socialismo e depois o comunismo. Muito bem. Não existe, então, a possibilidade de síntese em Gramsci. Existe uma dialética que é uma dialética constante e não necessariamente haverá a vitória das forças progressistas. Pois é aí que entra a noção de hegemonia. Muito bem. Não existe, então, as classes sociais aos moldes de Marx. É preciso, segundo Gramsci, construir consenso na sociedade civil. Aliás, a hegemonia ela é composta de conflitos e de consenso. Um equilíbrio entre conflito e consenso. A hegemonia não é pura, então existe uma predominância de determinada força política, econômica e social, mas dentro deste contexto existem várias forças que estão lutando ao mesmo tempo, não é? Então ela não é pura. Por exemplo, existe a hegemonia nos últimos 40 anos do modelo neoliberal de economia, mas existem inúmeras forças sociais que estão lutando, que estão disputando terreno, digamos assim. A hegemonia ainda é do capitalismo e do neoliberalismo, por assim usar essa expressão que não é um consenso. Mas, de qualquer modo, existem conflitos internos que fazem com que essa força se movimente para lá e para cá. É como se fosse um terreno movediço mesmo. Muito bem. Todos estão o tempo todo disputando narrativas, disputando a atenção, disputando o foco do imaginário coletivo. E, principalmente, essas narrativas, esses discursos, são encabeçados, são dirigidos pelos intelectuais daquela sociedade. Mas cuidado, intelectual para o Gramsci não é o acadêmico, não é o erudito, não é aquele que fica atrás do seu gabinete. Intelectual é aquela pessoa capaz de mobilizar culturalmente uma sociedade. Nesse sentido, aqui no Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva é um grande intelectual. Só que também, usando esta definição de Gramsci, Olavo de Carvalho também é um grande intelectual. É neste sentido que a hegemonia se intersecciona com a revolução passiva. Se não há a possibilidade mais de uma revolução armada, de gestos messiânicos, vamos chamar assim, é preciso disputar o consenso na sociedade civil. E essa revolução ela é gradativa, ela é processual, ela pode ser, inclusive, ela pode sofrer retrocesso sob o ponto de vista
cultural o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, por exemplo, em relação à ascensão do bolsonarismo. E mais, digamos, cronologicamente anterior, um grande movimento que se apropriou dessa lógica gramsciana foi o olavismo, foi Olavo de Carvalho, não é? Olavo de Carvalho é uma espécie de gramsciano às avessas. Ele distorce o pensamento de Gramsci e cria conceitos como marxismo cultural, revolução cultural, que o Gramsci nunca usou em seus livros, em suas falas, etc. Qual que é o discurso do Olavo? Que várias instituições, principalmente as universidades e a mídia, estão aparelhadas pelo comunismo, pelo esquerdismo, pelas correntes progressistas, e é preciso, então, criar canais de comunicação para disputar ou para combater o marxismo cultural, o progressismo, o comunismo, etc. Não é? Se a gente pensar que o Olavo de Carvalho tem blog desde a virada dos anos 2000, não é? E seu canal do YouTube é uma grande ferramenta de comunicação para a direita e para a extrema-direita, o Olavo entendeu muito bem o que o Gramsci estava fazendo e distorceu digamos, para ser útil para o seu pensamento. Não é? E na esteira do olavismo surgiram vários canais de comunicação, como a Jovem Pan, como o Brasil Paralelo, como a Revista Oeste, não é? Estes são canais que querem disputar os discursos, as narrativas, o pensamento e o coração das pessoas no bojo da sociedade brasileira. Vale lembrar e ressaltar, o Gramsci nunca falou numa revolução cultural. Isso começou, na verdade, com Mao Tse-tung na China. O Gramsci, propriamente na década de 30, não usou essa expressão. Mas o Olavo de Carvalho e seus seguidores, como leitores de Gramsci, distorceram seus conceitos para serem úteis ao seu empreendimento e, digamos assim, os herdeiros do olavismo, como Nicolas Ferreira, por exemplo, como Rodrigo Constantino, estão ainda aí fazendo a festa, querendo disputar as narrativas, inclusive se utilizando de fake news, de notícias duvidosas, enfim. Mas esse é o jogo que é usado, que é feito a partir das noções de Gramsci de hegemonia e de revolução passiva. Espero que esse pequeno vídeo tenha sido útil e nos vemos num próximo encontro.